tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a presença de todos vocês, principalmente da nossa querida convidada. Nesta segunda-feira, dia 28 de junho, temos a honra de receber no nosso Diálogo com o Pesquisador, esta que possui a graduação em Museologia pelo Museu Nacional, Ciências Sociais pela PUC Rio de Janeiro, mestre e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, presidente da Associação dos Amigos do Museu Nacional, foi professora, colaboradora e mestre do mestrado em Arqueologia do Museu Nacional, da UFRJ, e também da pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Passo a palavra à professora agora. Só um reparo, eu na Universidade Federal Fluminense, eu fui professora convidada nos cursos de especialização, certo? Durante uns 10 anos, mais ou menos. Em Moderna, Brasil e Rio de Janeiro, não propriamente, eu não era professora da UF, mas como convidada. Então, o que vocês... falar um pouco da minha trajetória profissional, né? Como eu comecei, como eu fui parar na museologia, como eu fui parar no Museu Nacional. Então, eu comecei, na verdade, num curso da PUC de Ciências Sociais, infelizmente foi um curso que foi depois considerado, na época da ditadura, como não grato, né? E eu fui fazer o concurso para museologia, atraída pelo professor, pelo comandante Léo Fonseca, que era da Marinha, né? E que ele começou a reorganizar o curso de museus. E aí eu entrei no curso de museus e foi logo na primeira semana o meu contato com o Museu Nacional, porque o comandante Léo, ele fez um trabalho muito interessante. Ele chamou para as aulas inaugurais em todas as matérias professores, principalmente do Museu Nacional. E foi aonde eu conheci o professor Curvelo, que deu uma aula sobre o universo, e ele era geólogo. Daí que eu falei que eu comecei com material lítico, porque imediatamente eu fiquei atraída para ser arqueóloga, coisa que eu não, na verdade, não cheguei a ser, né? Mas eu fui fazer um estágio com o professor Curvelo logo em 1969, no início do meu curso de museologia. E o professor Curvelo queria me ensinar sobre as rochas, que ele falou: se você vai ser arqueóloga, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar as rochas, material lítico, rochas sedimentares, material magmático, enfim. E daí foi o meu contato com o Museu Nacional. E, imediatamente, também eu fui monitora do professor Diógenes, que era da cadeira de arqueologia. Mas, enfim, eu nunca cheguei a fazer um trabalho de arqueologia, embora eu tivesse tido algumas experiências, até pela dificuldade da minha própria vida, que eu já tinha 5 filhos pequenos, então a arqueologia se tornava algo bastante difícil. Mas, enquanto eu era monitora da arqueologia, uma das minhas alunas me indicou para a professora Maria Heloísa Fenelon, que queria uma pessoa para trabalhar lá no Museu Nacional. E aí, de fato, deixei de ser estagiária para ser terceirizada, vamos dizer assim, através de projetos no setor de etnologia, no departamento de antropologia. E aí foi um primeiro contato meu com a questão indígena, e Heloísa me entusiasmou a fazer mestrado, foi que eu fui para a UF para fazer inicialmente. Eu fiz uma especialização em História da América, porque nesse momento em que eu entrei na UF para fazer o mestrado em História da América, eu conheci o professor Carlos Araújo Moreira Neto, que era o diretor do Museu do Índio. E, a partir de um trabalho que eu fiz sobre Bartolomeu de Las Casas, ele me convidou para trabalhar na FUNAI. Então, eu fui desligado naquele período do Museu Nacional e entrei para a FUNAI. E aí foi um momento realmente da minha vida que eu acho
fascinante, né, por todas as razões, porque abriu para mim uma perspectiva assim, muito interessante, porque eu fui trabalhar no departamento, embora eu sediada no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, eu estava lotada no departamento de patrimônio indígena. O que significava isso? Significava que eu tinha que trabalhar diretamente com a questão da terra, da demarcação de terras. E aí eu comecei justamente com um trabalho muito importante, que era um trabalho de documentação das áreas indígenas para demarcação de terras. E justamente meus primeiros trabalhos foram, inclusive, em áreas da Bahia, Quiriri e Massacará. Foram os 2 primeiros trabalhos que eu fiz de levantamento histórico, documental, para comprovação e demarcação das terras de Quiriri e Massacará. Não, nesse momento, não cheguei aí a Massacará e Quiriri, apenas eu fui a Salvador para fazer pesquisas no arquivo e preparei os relatórios. Mas a partir daí, então, eu fiz pesquisas em diversas áreas indígenas, Guajajara, Caduel, os índios Gavião e Suruí, no Acre, desculpe, na região Tocantins e Araguaia, os índios Deni, na região do Acre, e, principalmente, o meu trabalho, que eu considero assim, um trabalho maior, né, foi o trabalho junto com os índios Potiguara, porque foi um trabalho que demandou uma pesquisa imensa, né, que eu fiz em diversos. Isso é bom para. Hoje em dia, todo mundo tem a pesquisa facilitada com a internet, com a digitalização dos documentos, mas naquele momento não tinha, e nós tínhamos que ir mesmo para os arquivos, quer dizer, era uma coisa interessante, né? Porque assim como eu fui para Salvador, fui para Pernambuco, né? Fui para São Paulo, enfim, para vários lugares diferentes na região. Quando eu pesquisei os índios Gavião, os Suru, e eu fui para a área do garimpo, lá em Marabá, por exemplo, fui às áreas indígenas, mas o Potiguara foi especialmente um trabalho de grande fôlego, em que eu comecei a pesquisa aqui no Rio de Janeiro pelo Arquivo Nacional. Né? A gente, era um trabalho interessante, porque não só eu fazia pesquisa, mas para comprovação documental, jurídica, legal das áreas indígenas, eu deveria sempre ter a cópia do documento com o comprovante do arquivo que eu estava pesquisando. Então, isso dava ao relatório, né, um peso diferente, não era só uma coisa escrita. Você tinha todos os documentos acompanhando os relatórios documentados, inclusive com certidões dos arquivos, né, principalmente os documentos mais importantes, e isso fazia um trabalho bastante volumoso. E no caso dos Potiguara, eu comecei a fazer procurando uma documentação específica, eu comecei a fazer uma documentação que cobriu desde a época do descobrimento até a época da entrega do relatório, que foi em 1983. Então, foi um relatório que eu tive acompanhado pelos documentos, de 13 volumes de documentos. A moça lá na seção de documentação da FUNAI mandou botar uma prateleira para botar todos os volumes desse relatório. Quer dizer, eu comecei Arquivo Nacional, Instituto Histórico, Biblioteca Nacional, Museu do Índio, aí a Paraíba, toda a documentação, conventos em Pernambuco, quer dizer, uma lista imensa de documentação relativa à terra, alvarás régios, documentação de terra indígena, especificamente da Paraíba, jornais de época, quer dizer, você forma um dossiê imenso que comprovou quase que cotidianamente a presença dos potiguara na área da Baía da Traição, né? Na verdade, o nome é Baía da Traição, porque os índios teriam traído, né, aqueles que chegaram, os invasores, quando é o contrário, eles foram traídos, né, até hoje, né, e sofreram uma grande traição por um advogado da FUNAI. Né? Isso foi um trabalho que eu, inclusive, agora eu estou pensando muito em fazer a publicação desse relatório,
com a maior parte dos documentos, que eu tenho cópia deles, embora eu tenha sofrido aqui uma enchente, eu tive assim, alguns prejuízos, mas a maioria dos documentos que eu levantei, eu tenho a cópia de todos os documentos, né? Então, eu acho que nesse momento em que a gente atravessa esse terrível, vamos dizer assim, expectativa de mudarem essa legislação e facilitarem, mais do que já está sendo facilitada, a entrada em terras indígenas e, inclusive, até perder territórios que já foram demarcados, eu acho que seria importante, de fato, eu publicar esse relatório e principalmente acompanhado de uma documentação que não entrou no relatório, mas que, posteriormente, o que aconteceu? Depois que eu apresentei o relatório, como eu estou dizendo, com esses 13 volumes de documentos, quer dizer, quase que a vida cotidiana dos potiguara, inclusive certidão do Arquivo Nacional, e isso aí é um aspecto muito interessante para quem pesquisa, para ver como os documentos podem ser, às vezes, falsificados, foi que uma documentação importante que eu juntei, relativa à Baía da Traição, foi falsificada por um advogado da FUNAI, que era o encarregado de receber a minha documentação e apresentar justamente a defesa daquela população indígena, no caso, os potiguara. Eu fiz uma pesquisa na época de 1850, 1860, um engenheiro chamado Araújo, Antônio Araújo, ele foi à Paraíba e ele demarcou terras indígenas. Eram duas aldeias consecutivas, a Baía da Traição, São Miguel da Baía da Traição, que fica no litoral da Paraíba, e a aldeia de São Pedro, São Paulo, de Montemor, que fazia, vamos dizer, fronteira, mas para o interior. Antônio Araújo, ele demarcou as terras dessa aldeia de Montemor em lotes individuais para os índios. Então, tem uma relação de todos os índios que receberam terras demarcadas. Mas a Baía da Traição, por um motivo qualquer, ficou íntegra, não foi demarcado. O território indígena permaneceu na sua integridade. Então, os índios da Baía da Traição continuavam ali, aldeados, inclusive foi fundado um posto indígena, o posto Nísia Brasileira, quer dizer, no tempo do Rondon ainda, que foi visitar a região, o Serviço de Patrimônio Indígena criou, e continuava esse posto fundado até a data em que se pediu a demarcação das terras. Então, eu levantei toda a documentação até, como eu disse, praticamente 1983, notícias de jornais, notícias dos conventos, enfim, uma relação imensa de documentos. O que o Ismael Marinho Falcão, o advogado, era paraibano, e ele tinha interesses nas terras também, porque a Baía da Traição fica no litoral da Paraíba, um lugar muito bonito, privilegiado. Então, tinham diversos poceiros que queriam terra, já que estavam ocupando de forma ilegal e queriam terra. Ele pegou o meu relatório e é uma coisa muito interessante, porque ele era muito inteligente, escrevia bem, e eu tive uma surpresa, que fui chamada a Brasília, porque não iam demarcar as terras de Potiguara, porque não estava comprovado que os potiguaras estivessem lá até aquele momento. Eu fui chamada a Brasília, e aí eu tive um choque em receber nas minhas mãos, e eu tenho essa documentação, um relatório feito pelos senhores doutor Ismael Marinho Falcão, que começava elogiando o meu relatório e acompanhando os documentos no século XVI, XVII, XVIII. Quando chega no meados de XVIII, ele começa a deixar de citar os documentos mais importantes. E quando chega no século XIX, na relação exatamente de 1860, o que ele faz com essa documentação que foi retirada do Arquivo Nacional e tinha certidão do Arquivo Nacional, inclusive, não só o microfilme, a cópia, mas a certidão.
que tinha lá índios de Montemor que receberam as suas terras, o nome dos índios um por um. E o que o senhor Ismael Marinho Falcão faz? Ele diz o seguinte: os índios da Baía da Traição, eles têm que comprovar que são descendentes dos índios que receberam as terras. Mas por quê? Ele pegou a minha documentação, mudou o título do documento, e, em vez de ser relação dos índios de Montemor que receberam terras individuais, ele botou relação dos índios da Baía de São Miguel da Traição, que receberam terras. Então, ele queria que esses índios da Baía da Traição comprovassem que eram descendentes daqueles índios que estavam ali nominados. Então, eu tive assim, um choque, que eu passei mal quando eu recebi esse relatório dele. Eu tive que ir ao presidente da FUNAI, eu fui com o professor Carlos Moreira, que era o diretor do Museu do Índio, encontramos com o procurador da FUNAI e refizemos essa parte do relatório, enviando os documentos verdadeiros, né, para que os índios pudessem realmente comprovar que eles nunca tinham saído dali. Inclusive, tinha um posto indígena que ainda estava ativo na região de São Miguel da Baía da Traição. Então, para quem faz pesquisa, né, é uma coisa assim, muito importante a gente ficar atento a como a documentação vai ser usada, porque, infelizmente, eu passei por ela, e os índios passaram por um grande estresse, né, que aconteceu, depois de todo o trabalho de meses de pesquisa, inclusive a minha ida ao posto indígena, a Baía da Traição, a minha pesquisa em Mamanguape, Rio Tinto, João Pessoa, tudo isso, veio uma notícia dessas. Quer dizer, é importante, então, que a gente tenha a documentação original. Hoje em dia, como se fala em digitalização e acabar com os documentos originais, porque ocupam muito espaço, a gente tem que ficar atenta, né, no que vai ser feito, porque nem todo mundo... E eu hoje temo, pelo que possa acontecer lá no Arquivo Nacional, onde está uma grande parte dessa documentação, né? Embora minhas cópias devem estar lá na FUNAI, de qualquer forma. Posteriormente, foi feita a demarcação de terras indígenas. Eu recebi, na época, um elogio do presidente. O advogado foi mandado embora, mas no ano seguinte, o presidente saiu, entrou outro presidente, ele retomou e eu fui mandado embora. E aí eu retomei ao Museu Nacional, então, novamente, para o setor de etnologia, né? E aí comecei uma outra, vamos dizer assim, uma outra etapa, né, do meu trabalho, né? Junto a Heloísa Maria Fenelon, eu fiz um trabalho assim, importante, que eu acho que foi o trabalho de tentar gerenciar o projeto pela FINEP. Nós fizemos um trabalho grande no setor de etnologia, refazendo todo o mobiliário, né, e, inclusive, fizemos um giral, e toda a coleção começou a ser catalogada por diversas pessoas que trabalhavam no departamento. E eu fiquei lá no departamento de antropologia e trabalhando na etnologia até o momento que depois eu fui nomeada chefe da museologia. Esse período foi importante exatamente, como eu tinha dito, por causa da professora Heloísa. Eu fui fazer um mestrado em História da América, que eu não concluí, acabei fazendo apenas a especialização. Mas eu fiquei num estado de muita... Eu fiquei deprimida com o problema da questão da minha saída da FUNAI, porque exatamente eu fiz o trabalho correto, como a gente está vendo acontecer. Quem faz o trabalho correto simplesmente expulsa do lugar que trabalha. E aí eu fui fazer minha dissertação de mestrado e meu doutorado, eu fiz com índios, mas apenas trabalhando com Anchieta, porque aí não tinha problema de eu ser ameaçado de coisa alguma. Trabalhei com a questão do teatro indígena, de Anchieta, e depois eu fui no trabalho de doutorado. A minha tese foi sobre Teodoro de Brito, também a imagem do indígena
na iconografia da obra de Teodoro Debré. Isso aí, quer dizer, foi uma vertente também que me levou para a UF, onde eu fiquei prestando esse trabalho de professora conferencista, que eu era chamada para Moderna, Brasil e Rio de Janeiro. Mas, paralelamente, eu continuei aí com o trabalho com Heloísa, e quando o professor Luiz Fernando entrou como diretor do museu, ele me chamou para ser chefe da museologia. E eu confesso que eu fiquei bastante assustada com esse convite, porque, na verdade, eu nunca tinha trabalhado em museologia, né? Eu era museóloga, trabalhei num setor de etnografia, com toda aquela coleção maravilhosa que, infelizmente, praticamente se perdeu hoje em dia, né? A coleção da etnografia era uma coleção não só de material indígena, mas material também regional, uma coleção preciosíssima de material regional do Brasil inteiro, material estrangeiro, né? Nós tínhamos peças japonesas, chinesas, indianas, enfim, africana, uma coleção africana muito interessante, preciosa, mas eu fiquei assustada, porque era totalmente diferente de tudo que eu tinha feito, trabalhar como chefe da museologia. E falei para o Luiz Fernando, bom, eu não tenho prática nenhuma, eu praticamente nem me considero museólogo até, porque não trabalhei na museologia, né? Me afastei disso. E aí me deparei com um setor que não tinha nenhuma pessoa trabalhando. Infelizmente, eu comecei a trabalhar na museologia e uma professora me apresentou minha primeira estagiária, que hoje em dia está na casa de Zé de Alencar, no Ceará, que é a Márcia. Foi a minha primeira estagiária que veio. E nós começamos a trabalhar. O que era a exposição do Museu Nacional? Tinha sofrido assim um descuido, porque a partir daquele grande momento, vamos dizer, o momento áureo da Heloísa Alberto Torres, quando ela fez a inauguração das novas salas, né? Depois, dali em diante, principalmente do momento em que o Museu Nacional, o Rio de Janeiro, deixou de ser a capital da República, o Museu Nacional ficou, de uma certa forma, num ostracismo, porque, até então, tudo que acontecia no Museu Nacional tinha presença dos presidentes, né? Até todos os presidentes iam à inauguração das exposições do Museu Nacional. A partir de então, foi um momento assim bastante difícil, né? Que o Museu Nacional sofreu assim a parte expositiva, não a parte de pesquisa, que continuou, como sempre, trabalhando normalmente, inclusive aumentando os cursos de pós-graduação, né, de antropologia e outros que surgiram depois, botânica, paleontologia, mas as exposições ficaram, de uma certa forma, Sabrina pode falar bem, porque a Sabrina trabalhou lá, não entrou logo imediatamente, mas bastante, trabalhou muito até, né? Então, nós começamos o que fazer com aquilo. Não tinha uma verba específica para as exposições. E aí eu me lembro que o professor Luiz Fernando concedeu um dinheiro mensal para eu começar a fazer alguma coisa. E a primeira coisa foi limpar as exposições. Não tinha, inclusive, o Museu Nacional, naquele momento, passava por uma dificuldade que não tinha um pessoal de limpeza fazendo a manutenção da exposição todos os dias. Era só limpo na segunda-feira. E aí foi o primeiro problema, foi esse, foi conseguir aí o pessoal começar a limpar as vitrines, limpar as peças. Foi assim um trabalho que foi muito interessante, né? Porque eu fiz um trabalho também doméstico, né? De abrir as vitrines, limpar as peças que estavam nas vitrines, tomar conhecimento do material. E nós começamos a fazer as primeiras modificações, que foi a primeira modificação feita, foi a exposição do Egito, a galeria greco-romana,
foram as primeiras coisas. Desculpe, mas tem um gato aqui que entrou. Começamos a trabalhar por aí. E aí eu tive um concurso de... É interessante que quando eu comecei a fazer essa limpeza na exposição, duas pessoas da área de São Cristóvão, duas professoras, apareceram voluntariamente para trabalhar, porque ficaram animadas, que estavam vendo que o museu começava enfim, de uma certa forma, a ressuscitar. E esse foi um trabalho, assim, esse vamos dizer, primeiro trabalho maior, o primeiro trabalho maior foi o trabalho no Egito, né? Nós contamos com a colaboração do Glaucio e do professor, do Dr. Jorge I, que graciosamente fizeram um layout da exposição. E nós trabalhamos com a equipe do museu, quer dizer, nós tínhamos vidraceiro, tínhamos carpinteiro, tínhamos, inclusive, até pessoal que trabalhava na metalúrgica, e nós fizemos toda a reforma das vitrines, fizemos vitrines novas com a oficina do museu. Infelizmente, isso também foi uma perda que o museu teve, porque não teve mais concurso para o pessoal da oficina, e, aos poucos, o museu foi perdendo a sua mão de obra, teve que terceirizar. Mas, de qualquer forma, isso foi um começo bastante auspicioso. Nós contamos assim com o dinheiro da Petrobras para ajudar a fazer essa coisa, e daí nós partimos, então, para fazer alguns projetos de reforma na exposição, né? Começamos a mandar projeto para a FUSB, projeto para Banco do Brasil, projeto para Caixa Econômica, CNPq, e fomos começando paulatinamente a fazer um trabalho de renovação da exposição. Embora conscientes que se era um trabalho, a ideia, na verdade, era de se, vamos dizer, tirar todos os departamentos paralelamente. Tinha um trabalho grande que foi feito a partir do professor Luiz Fernando, com um escritório técnico, que era de transformar, vamos dizer, o prédio do museu apenas para abrigar as exposições e os setores de público, cafeteria, loja, material de restauração, material que deveria ficar para as exposições, e todos os departamentos serem transferidos para áreas no entorno da Quinta da Boa Vista ou Quinta da Boa Vista. Na verdade, já havia sido uma transferência da biblioteca geral, que foi para o Horto, que, felizmente, por essa razão, essa grande biblioteca se salvou do incêndio, a Botânica, que foi feito um trabalho, um novo prédio, os vertebrados e alguns prédios que abrigavam algum material de invertebrados, e também um prédio pequeno, que é a Casa de Pedra, que abriga o material de arqueologia brasileira. E isso foi material que, infelizmente, foi salvo, né, por conta disso. Mas a ideia era de se transferir todos os departamentos para esses prédios. Tinha um grande projeto, né, que foi feito pelo escritório técnico, e, a partir desse projeto, tendo dinheiro, inclusive, para a construção de novos prédios em áreas adjacentes. E, ultimamente, inclusive, o museu, o escritório técnico, né, e o museu estava com um grande projeto que começou, quer dizer, hoje em dia está sendo até feito pela BNDES, o Museu Nacional, o financiamento, que era justamente, primeiro, era a primeira etapa, que era a proteção ao incêndio no prédio do museu. Isso era a primeira etapa desse projeto do BNDES, um projeto a partir de 2013, que, assinado pela Dilma, infelizmente, com a mudança de governo, esse projeto ficou parado. Quando nós tivemos o aniversário do museu, em 2018, 200 anos, esse projeto finalmente foi assinado, só que os recursos, na verdade, só poderiam ser
liberados depois das eleições. E aí já foi tarde demais, porque o museu, né, pegou fogo em 2 de setembro. Então, esse projeto visava inicialmente essa questão da proteção de incêndios e uma restauração, e justamente esse desdobramento dos departamentos do museu para esses prédios e toda a reformulação das exposições. Quer dizer, seria um projeto que teria, naturalmente, outros desdobramentos, que infelizmente não foi realizado. Agora o projeto do BNDES está sendo finalmente executado, mas já em relação à reforma da biblioteca no Horto, que também já precisava de ser restaurada. Então, nesse meio tempo, nós continuamos a trabalhar na Expo. Eu continuei como chefe da museologia até 2008, e depois eu continuei como assessora de direção e na coordenação de projetos especiais. Então, nós fizemos algumas exposições. Sabrina, depois disso, inclusive, foi, durante algum tempo, chefe da museologia também. Nós tivemos algumas mudanças, chegamos a fazer a grande exposição da Sala dos Invertebrados e da Entomologia, que foi uma exposição financiada pela Caixa Econômica e pelo CNPq. Fizemos a sala de etnologia indígena, também financiada pela Caixa Econômica, a sala da paleontologia, fizemos a sala da arqueologia pré-colombiana, que foi uma pesquisa e um trabalho também ajudado pela Fundação Viter, né, com restauração de material também arqueológico, de tecidos pré-colombianos. E durante algum período, a museologia ficou também com a responsabilidade do setor de restauração. Foi quando foi feita a restauração de 1.000 tecidos pré-colombianos, que, infelizmente, também nós perdemos dentro do setor de arqueologia pelo incêndio, né? Então, nós conseguimos renovar essas áreas e estávamos com o último projeto que estava em curso, que também, por conta da mudança de governo da Dilma, nós perdemos, quer dizer, perdemos não o projeto, mas não recebemos o restante do dinheiro. Foi a restauração da Sala de Arqueologia Brasileira, que era justamente na parte fronteira do prédio do museu, em cima do hall de entrada, e nós chegamos a fazer as vitrines todas, chegamos a selecionar todo o material, fazer todo o levantamento das peças que iriam entrar, higienização, mas nós só recebemos metade da verba, então nós não pudemos concluir. Então, no momento do incêndio do museu, nós estávamos até com as vitrines colocadas na sala, mas esperando o restante do dinheiro para os vidros, para fazer a parte dos suportes das peças e fazer a parte também gráfica. E interessante que todas as vitrines do museu pegaram fogo. As únicas vitrines que não pegaram fogo foram essas vitrines que estavam nessa sala, mas sem as peças. Por coincidência, o chão não cedeu, porque havia uma estrutura metálica, e era o teto justamente da entrada do museu, do hall do museu, que não pegou fogo, onde estava o meteorito, onde estava o quadro do Rondon, o quadro do Índios de Uapés. Então, essas vitrines ficaram vazias, tortas, mas elas resistiram ao incêndio. Mas, infelizmente, nós não conseguimos acabar a tempo por conta dessa falta de recursos. Isso seria a última exposição que eu estaria fazendo no museu, ainda nesse cargo de coordenadora de projetos especiais junto à museologia, já que eu não era mais a chefe da museologia, que eu estava já aposentada. A partir do incêndio, então, nós ainda fizemos 2 exposições interessantes. Foram exposições que uma foi da Caixa Econômica, um ano depois do incêndio, no dia 2 de setembro, que foi uma exposição de arqueologia, eu vou falar um pouco, e a outra exposição que foi levada
uma exposição apenas de painéis que foi levada para o Congresso. Esse tempo também em que eu estava na museologia e que depois também que eu saí, foi dado continuidade, nós tínhamos estabelecido também um trabalho de exposições itinerantes, que foi uma exposição de tesouros do Museu Nacional, em que nós conseguimos inicialmente uma verba do CNPq, depois conseguimos uma verba da FAPERJ, e demos continuidade fizemos exposições em vários lugares que várias pessoas do setor participaram, a Edina, a Marilene, e outras pessoas participaram, no Espírito Santo, na Paraíba, também em Minas Gerais, no Sul, não é? Fizemos exposição em vários lugares, levando essas coleções das exposições itinerantes. Essa exposição também, infelizmente, no momento do incêndio, ela tinha voltado, né, para o museu, e ela também, esse material pegou fogo. Eram réplicas, eram painéis, e tinham peças até originais, sem número de tombo, que faziam parte da exposição, mas, infelizmente, nós perdemos esse material. Agora, um material interessante que ficou e que estava na exposição, mas que nós temos, inclusive alguma parte foi resgatada, foram disposições de arqueologia na sala de uma exposição temporária, que foi a exposição Entre Dois Mundos, que era uma exposição temporária e que ficou como uma exposição permanente a pedido das pessoas que visitaram a exposição. Aonde estava exposto era um resultado de uma pesquisa de arqueologia, onde estava exposto um material de Araruama, um material de arqueologia, e, inclusive, uma cota de malha que tinha sido resgatada dessa região, uma cota de malha metálica, que justamente seria assim, uma prova, né, material daquelas batalhas que foram travadas entre portugueses, franceses e indígenas na região. Essa cota de malha, ela foi resgatada pelo pessoal do resgate do museu, e ela fez parte de uma exposição que nós montamos no dia 2 de setembro de 2019, com um ano do incêndio, que foi feita na Caixa Econômica. Na verdade, ela não fazia propriamente parte da exposição que estava sendo montada. Nós montamos uma exposição ali de um material que já tinha sido exposto, que era da Vila de Santo Antônio de Sá, que era material de arqueologia, mas cuja acervo estava justamente na Casa de Pedra e que foi salvo. Essas pesquisas arqueológicas, levadas pelo Departamento de Arqueologia, foram trabalhos assim, bastante interessantes, porque reuniu o pessoal da museologia junto com o pessoal da arqueologia, não é? Nós pudemos montar o trabalho de arqueologia e unir os esforços do CEMU com o Departamento de Arqueologia. Nós tínhamos feito um trabalho muito interessante de pesquisa, eu fiz a parte de pesquisa histórica também, coordenada também pela professora Madu Gaspar, que é professora de arqueologia, inclusive hoje faz parte, inclusive, do corpo docente. Ela é aposentada, mas continua no departamento, né, dando aulas, e nós fizemos um trabalho muito importante, que foi um trabalho de pesquisa arqueológica naquela área onde estava sendo instalado o Comperj. Quer dizer, foi toda financiada pela Petrobras, e foi uma pesquisa extensa, que foi até a Cachoeira de Macacu, um levantamento de todas as áreas, e o salvamento de áreas arqueológicas que poderiam ser salvas e mantidas, e outras áreas que tiveram material resgatado, e isso resultou numa exposição da Vila de Santo Antônio de Sá, uma vila que havia sido fundada no século XVII e que permaneceu ativa até os meados do século XIX. Essa exposição, o material praticamente todo, estava guardado na Casa de Pedra.
somente o Pão de Açúcar, que era uma cerâmica que mostrava como era feito o trabalho de filtragem do açúcar, que se perdeu porque essa peça estava lá no museu. Mas todos os painéis, tudo isso estava guardado lá na Casa de Pedra. Então, nós montamos essa exposição no dia 2 de setembro, na Caixa Econômica, com esse material que tinha sido salvo, né, porque não estava no incêndio, mais a cota de malha que tinha sido resgatada e que está hoje em processo de restauração junto ao pessoal do museu. Está fazendo um trabalho precioso de limpeza dessa cota de malha. Quer dizer, e outra peça também interessante, que também não estava, felizmente não estava no museu, que foi o tembetá, que é como vocês sabem, é um adorno sublabial indígena de pedra verde, que foi encontrado nessa pesquisa arqueológica. Foi a única peça encontrada, esse tembetá é uma peça única e estava guardado na Casa de Pedra. Então, esse material todo comprova, né, a presença e os documentos dos franceses falando sobre a questão das batalhas, ou o TV, por exemplo, Jean Delery, falando sobre a questão do Tembetá e outras peças. Então, há comprovados, foi um trabalho interessante de museologia, história e arqueologia. E esse trabalho foi, felizmente, preservado. Agora, o último trabalho que eu fiz para o museu foi um trabalho no Congresso Nacional, em que eu fui a curadora da coleção, da exposição, mas foi um trabalho apenas, né, com painéis. Nós fizemos contamos a história do museu, né, e inclusive enfatizando muito também a importância do trabalho dos departamentos do museu, né, porque o Museu Nacional tem essa característica que eu acho que é uma coisa fundamental e que faz com que o Museu Nacional permaneça vivo, porque ele tem os departamentos propiciando pesquisas, né, atualizadas e material também para se recompor as exposições, né? Então, isso foi uma coisa importante, essa ideia de o Museu Nacional estar vivo, né? Foi um slogan lançado, inclusive, pela Fernanda Guedes, que é da área de comunicação, que eu acho que isso deu um grande assim, alento para todos, né, que esperavam que o museu fosse inteiramente destruído com o incêndio, né? Porque, de fato, foi uma coisa catastrófica, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo agora, enfim, eu não estou mais à frente disso, é claro, mas acompanhando de perto, essa reestruturação toda, os trabalhos de reformulação das novas exposições e com todo o aporte também de verbas que estão vindo, né, para ajudar o museu. E essa ideia do museu vivo, e principalmente a ideia do museu dinâmico, sendo alimentado por esses departamentos com seus cursos de pós-graduação, isso é fundamental, inclusive junto ao FRJ, porque houve bastante pressão, inclusive do governo, né, contra as universidades federais, e no caso o museu, né, tendo sofrido essa tragédia, principalmente a ideia de que o museu pudesse perder, inclusive, o prédio. Havia assim uma fantasia de algumas cabeças que o museu deveria, antes até do incêndio, de ser retirado da Quinta da Boa Vista e ali ser instalado o Museu Imperial. Mas, felizmente, eu acho que essa é uma ideia que já foi enterrada de fato. Não o Museu Nacional, que eu acho que continua vivo e continua ainda bastante ativo, né? Depois disso, tiveram várias exposições também com material resgatado do museu e continua, de uma certa forma, eu acho que cada vez a perspectiva é de que a gente consiga já em 2021
2022 abrir alguma coisa já, a ideia do professor Alex Kellner, que tem trabalhado bastante nesse sentido, né? Nós temos tido apoio, a exposição no Congresso foi interessante, que resultou também no aporte de verbas de algumas bancadas de deputados aqui do Rio de Janeiro, e eu acho que marcou também a presença de várias pessoas que participaram, né, do momento lá, e falaram e se interessaram pelo museu, e muita gente, quer dizer, a Alemanha, a Unesco, enfim, nós estamos recebendo bastante apoio da própria UFRJ, que tem se mobilizado bastante, e enfim, outros aportes também em relação ao museu. Bem, eu não sei, eu falei muito, não sei se falei pouco, se falei muito, não sei o que vocês gostariam de perguntar. Eu acho que eu nem sei se já passou o tempo suficiente, nem sei há quanto tempo eu estou falando. Estamos bem de tempo. Agora vai dar 5 horas, então estamos bem. E aí eu queria só até registrar uma coisa que foi importante do nosso trabalho no museu, no resgate da revitalização das exposições, foi exatamente a conjugação dos esforços dos departamentos, né? Porque nós necessitamos dos departamentos com a curadoria acadêmica, e nós tivemos muito apoio. Naturalmente, a gente sempre tem algumas dificuldades, porque tem algumas opiniões divergentes do que a gente está fazendo, mas, enfim, de um modo geral, houve uma grande colaboração e interesse dos departamentos, né? Essa exposição, por exemplo, de entomologia e invertebrados, né? Foi uma exposição muito rica, porque o departamento de entomologia e o de vertebrados ele é subdividido em várias áreas, então, muitos professores participando, cada um nas suas áreas específicas, né? A, a exposição de arqueologia brasileira, por exemplo, os professores dando os textos, dando opiniões, participando de reuniões, a etnologia indígena também. Então, isso é muito importante, é isso que traz esse dinamismo, né, para o Museu Nacional, essa participação, essa conjugação dos esforços dos departamentos, das suas diversas áreas. A botânica, por exemplo, nós realizamos exposições temporárias com a botânica, com o acervo do Glaziu, uma exposição também bastante interessante. Então, isso é fundamental para essa manutenção desse dinamismo do Museu Nacional, e que também, para o museólogo, né, eu acho que enriquece muito o trabalho do museólogo, né, porque ele convive com materiais, né, com coleções muito diversas, e também com a própria curadoria acadêmica, em que a gente aprende, né, muita coisa, né? Paleontologia, ou de mineralogia, ou de botânica, antropologia física, enfim, eu acho que isso é assim, um diálogo constante, enriquecimento cultural, né, e que nos ajuda também nesse trabalho de museologia, de museólogo, de chefe da museologia, que, como eu disse, foi para mim bastante assustador trabalhar como chefe da museologia. E depois eu fui, naturalmente, tomando gosto à medida que eu fui conseguindo ter muitos estagiários, o Bruno Santos Silva, eu tive 3 Brunos estagiários, né? Pessoal que veio do museu, pessoal que veio do Pedro II, né? que depois o Luiz Gustavo, por exemplo, pessoas que vieram do Pedro II para fazer estágio, que fizeram cursos de museologia, continuaram a trabalhar de diversas formas também depois, né? Como o caso da Márcia, que começou como estagiária, depois trabalhou conosco uma época, e depois fez concurso, Sabrina, enfim, Graziela, que também, acho que Graziela também está no Ceará, Ana Luísa, que está lá no Sul. Então, é interessante porque também, vamos dizer, são filhotes da museologia, né, do Museu Nacional, né? Marilene, que
continua até há pouco tempo trabalhando ainda com o professor João Pacheco nas exposições dos primeiros brasileiros, uma exposição que foi preservada do incêndio, porque estava fora do museu. Então, isso é uma coisa assim, muito interessante, que é muito gratificante para quem é chefe de um setor, trabalhar com as pessoas, perceber o entusiasmo, né? Eu acho que a gente faz as coisas com muita paixão. Eu acho que o Museu Nacional, pelo menos para mim, né, foi assim um aprendizado assim muito grande de contato com as outras pessoas, das lições que a gente recebe, que aprende cada dia, né? Como conservar o material, né? Com isso, aquilo, as novidades, os alunos que trazem dos seus cursos ensinamentos novos para a gente que já está mais antiga e que não sabia, né? Como conservar, como expor. Eu acho que é um trabalho assim que foi bastante para mim muito enriquecedor, muito gratificante. Eu gostei muito de ser chefe da museologia. Eu achei que foi muito bom para minha vida profissional e pessoal mesmo, né? E, enfim, eu não sei, aí vocês perguntem alguma coisa. Tá, joia. Eu vou passar então a condição, né? Eu acho que Sabrina aqui é a pessoa mais adequada aqui para a gente conduzir, né, Bom, Sabrina? Vem, eu, querida. eu, eu não vou monopolizar, né? Porque eu sou a figura mais suspeita que tem aqui, né? Porque, na realidade, eu me formei, né? Assim, profissionalmente, eu diria na prática, trabalhando com Teresa, né? Eu sempre digo isso aos meus alunos, porque a gente foi desenvolvendo um trabalho, aquela equipe que era uma equipe reduzida e que foi estruturada, né, por Teresa, efetivamente, né? O setor de museologia passou a existir, efetivamente, né, após a gestão de Teresa, né? Quando eu digo que era um setor, depois foram chegando esses estagiários que depois foram se formando e foram estruturando uma equipe, né? A possibilidade da gente aprender na prática, né? Ir para a oficina. Eu andava atrás do Menezes o dia inteiro, lá. Pois é, Né? lembrando até para fazer um parêntese, que a atual chefe da museologia e a subchefe foram minhas estagiárias, a Mayune e a Fernanda, não é? Enfim. Assim, coisas importantes, né? Registros importantes, práticas que não existiam no setor de museologia, né? Do registro de tudo que a gente fazia no dia, né? Coisas que Teresa implantou efetivamente, né? Olha, registrem tudo que vai ser feito no dia, quer dizer, relatórios curatoriais que não existiam, né? Aí eu volto a dizer assim, que eu acho que tem que publicar e dar um livro, pegar aqueles relatórios, ganhar um Exatamente, falando livro. outra vez dos relatórios, esses relatórios até nos salvaram atualmente, né? Porque, graças a eles, a gente tem digitalizado, quer dizer, no computador, o que se tinha nas exposições, né? Que era vitrine por vitrine, peça Então, por peça. assim, mas eu vou deixar o pessoal falar, né? E só tenho a agradecer você poder estar aqui compartilhando o seu conhecimento com a gente. E depois eu vou pedir para contar os causos, porque nós já passamos vários causos. Várias dessas exposições nós passamos vários causos. Eu não ouvi a última frase, desculpa. Os causos que nós passamos, né? Porque sim. sim, foram vários. Mas vamos lá, deixa o pessoal perguntar. Vai lá. Fabiana, depois Roberto. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que quase ninguém deve ter feito, que foi a questão do incêndio, né? Porque, assim, quando a gente viu, né, eu e Carlos na Globo News, a primeira coisa que a gente fez foi ligar para a Sabrina. Ela estava como se fosse anestesiada, ela estava assim... Eu queria entender como é que processo a equipe passou para sair da notícia, do processo do incêndio, para esse momento Fênix ressurgindo com essa ideia do museu,
né? Eu imagino, assim, que deve ter sido um processo bastante complexo na cabeça de cada pessoa ali. Então, assim, a Sabrina, ela estava sem ar naquele dia. Ela achava que aquilo era uma imagem montada, sei lá, né? Eu me lembro da reação, assim, e todos ficaram tão chocados. E a gente imagina nessa relação como é para uma pessoa que tem a vida ali. Então, assim, para nós, eu acho que toda a comunidade museológica do Brasil todo foi muito chocante aquela imagem, né? Foi muito chocante, muito impactante, mas eu queria entender como é que foi esse processo interno da equipe de superação ou de realmente passar por isso. Olha, bem, falando da minha experiência, assim, do incêndio, porque eu cheguei em casa e, de repente, o meu filho me disse, a Silvia ligou que o museu está pegando fogo, e eu entrei na sala e vi, enfim, aquela imagem. Eu tive uma coisa bastante estranha, complicada, porque eu só me lembro daquela imagem e eu quis sair para ir para o museu. E o meu filho, que mora aqui perto, veio me pegar. Só que eu não me lembro de nada, nada. Eu só me lembro que eu vi aquela imagem e dali eles estavam me levando para o museu e eu comecei a passar mal, me levaram para a casa de saúde, para o hospital, e eu estava com 23 de pressão e eu tive um processo de amnésia transitória global. Eu fiquei durante umas 8 ou 10 horas que eu não sei nada, eu não me lembro, eu fui para a casa de São Vicente, me levaram de ambulância para outra casa de saúde, fizeram um exame, eu não me lembro de nada. Bem, isso fui eu. Agora, eu sei, porque eu tenho feito um trabalho assim, a gente tem conversado com pessoas, né, que foram imediatamente para lá na hora, né? Então, Wagner, Eliane, Fernanda, enfim, as pessoas todas que naquele momento correram, né? O Wagner correndo de um lado para o outro, ajudando inclusive aos bombeiros que não tinham rádio. Pois é. O que aconteceu? Houve uma comoção tão grande, né, que essa ideia, né, de que o museu pegou fogo e acabou. Então, teve aquela comoção das pessoas, muitos funcionários das pessoas do museu todas, chorando, pessoas que perderam suas pesquisas inteiras, como a professora Denise, por exemplo, da arqueologia brasileira, ela perdeu tudo, a sala, e outros professores que perderam tudo que estava na sala, todas as pesquisas, computador, tudo, né? Sem contar tudo que se perdeu dentro do museu. Mas houve uma comoção tão grande, né, das pessoas ligando, passando e-mail, telefonando, mandando cartas, e a presença das pessoas em volta da Quinta, que teve aquele abraço, estudantes que foram para a Quinta. Eu até fico emocionada, porque foi assim... Foi um momento tão rico, no sentido de você perceber a importância que o museu tinha para as pessoas, não só para pessoas da área acadêmica, mas para as pessoas que frequentavam a Quinta, para crianças que mandaram cartas para o museu, crianças mandaram cartas. Essa exposição que nós fizemos em Brasília, nós fizemos um painel com cartas e com recortes de jornais do mundo todo, dessas notícias, e da ideia de que eu acho que isso foi exatamente aquilo que incentivou essa ligação profunda com o museu, que incentivou essa retomada, e essa ideia de que o museu está vivo, que a gente não podia deixar o museu sucumbir, né? E essa união das pessoas daquele momento, e essa emoção foi que levou à frente esse trabalho que desde então está sendo executado. Porque a ligação que as pessoas têm com o museu nas suas diversas áreas, né, o pessoal dos departamentos, nas pesquisas, a biblioteca, tudo. A biblioteca, por exemplo, de antropologia está praticamente, acho que, refeita em grande parte com doações, né?
Então, isso levou assim, uma mobilização das pessoas. E essa ideia do resgate que começou a ser feito, assim que foi possível, que acabaram os focos de incêndio, né? Que foi possível retomar, as pessoas começaram a retomar nas suas áreas o resgate. Aquele programa que foi feito, inclusive, na semana seguinte, pelo Globo, né? Fez no domingo, que até por acaso eu participei também, que foi essa ideia exatamente era uma turma de crianças que iria visitar o museu naquela semana. Então, nós conseguimos colocar as crianças no ônibus e fizemos aquela projeção na frente do museu. Quer dizer, essa ideia de que a gente não podia simplesmente se conformar com a destruição do museu, né? E eu acho que é essa emoção, mas trazida principalmente, não só pelos que trabalhavam no museu, mas por todo esse público que você nem imaginava que podia ter tanta repercussão, né? Que foi assim uma enxurrada, né? de pessoas chorando, mandando e-mails, fotos, lembrando de visitas, falando o quanto o museu era importante, pessoas que tinham feito aniversário, tinham comemorado dentro do museu. Então, é assim uma riqueza, é um acervo de testemunhos, né, da importância do museu. E eu acho que é isso que deu esse impulso, junto com esse apego, que eu acho que houve muita gente falando, que é funcionário público, né, que então trabalha, eu acho que é uma coisa que não é uma verdade do Museu Nacional. É claro que em todo lugar tem pessoas que trabalham mais e pessoas que trabalham menos. Tem pessoas que são apaixonadas e outras não, mas eu acho que a maioria das pessoas que trabalham no museu tem uma profunda ligação com o museu. Quantas vezes nós trabalhamos, e Sabrina testemunha disso, ficamos montando coisa até 11 horas da noite, né? Nós nunca recebemos um centavo de hora extra. Embora que as pessoas possam pensar que quem trabalha além daquele horário vai ganhar hora, nós nunca recebemos. Ela sabe disso, e pode dizer, ninguém recebia. Então, a gente está montando uma exposição ou fazendo uma pesquisa e fica além do horário e não pede hora extra por causa disso, entendeu? Embora a situação, inclusive física, do Museu Nacional seja até difícil. Eu me lembro quando estava fazendo a exposição do Egito, por exemplo, que o Luiz Fernando mandando trazer pizza para a gente, para poder, 10 horas da noite, todo mundo morrendo de fome, não tinha nada ali para se comer, né? Então, como a gente trabalhava, e trabalhava satisfeita, porque tinha um projeto, né? Eu acho que é isso, eu acho que você trabalha com paixão, com amor, e eu acho que é isso que mantém o Museu Nacional até hoje vivo, e eu acho que as pessoas continuam trabalhando com esse sentido de resgatar o museu, quer dizer, não só pelo sentido histórico do museu, quer dizer, ligado à própria história do Brasil, na criação por Dom João, depois de ter sido um palácio de moradia, também tem uma lembrança da escravocrata, porque, afinal, aquela casa pertenceu a um comerciante de escravos, mas isso tudo é a história que faz o museu, né? Está ali nas suas paredes. E junto depois com a República. A primeira constituinte da República aconteceu no Museu Nacional, no pátio, o chamado pátio do Chafariz, onde tinham as araras, aconteceu ali, aquilo foi coberto, e foi a primeira constituinte, foi ali dentro do Museu Nacional, o que é o Museu Nacional. Então, eu acho que tem tudo isso, quer dizer, a nossa história do nosso país, junto com a história cultural, com a história da pesquisa, né, de tudo que compõe, e até hoje, né, eu acho que a gente tem que pensar que a universidade, né, com os seus departamentos presentes no museu, com os seus acervos e com as suas pesquisas, eu acho que a gente tem que preservar cada vez mais e lutar por isso, no momento em que a gente está vendo que estão sendo solapadas as universidades federais. E o valor das pesquisas, né, o valor da cultura,
e os povos indígenas, que, afinal de contas, também a gente ali no Museu Nacional, o setor de antropologia, nós tivemos pessoas que passaram por ali, que tiveram uma grande importância, né? E todo esse trabalho de pesquisa pelos antropólogos do Museu Nacional, que eu acho que a gente tem que resgatar tudo isso. Por isso que eu penso assim, que eu acho que é importante até, no caso meu dos Potiguar, de repente, publicar esse manancial de documentos, né, de uma área indígena, para que essa embarca os 400 anos, né, 500 anos praticamente de história, né, e que a gente não pode deixar passar no momento que querem, desculpe um instantinho, no momento que querem tirar as terras dos índios, né? Eu achei muito interessante, não sei se vocês viram o depoimento da Sônia Índia Guajajara, dentro do Senado, falando disso, o direito, mais do que a Constituição, o direito originário dos povos originários do Brasil, né? Então, eu acho que o museu está dentro também dessa luta, né? Obrigada, professora. Alguma coisa mais? Roberto, passar para o Roberto agora. Sim, Roberto. Olá. Pronto. Olá, professora. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Eu queria dizer primeiro que é um prazer estar ouvindo a professora falar sobre o trabalho que desenvolveu no Museu Nacional, né? E pegando aqui um pouquinho do que a Fabiana falou, né? A minha questão vai em torno do incêndio do Museu Nacional também, né? Eu sou historiador, né, formado aqui na Universidade Federal do Ceará. Atualmente sou técnico de conservação e restauro aqui na UFC também, e trabalho com conservação de acervos, né? E assim, sem dúvida, eu não conheci o Museu Nacional, não tive essa oportunidade, né, de conhecer o Museu Nacional. Todas as vezes que eu fui, eu não consegui, mas o incêndio foi, assim, desesperador, né, para cada um de nós que trabalha com história, com memória, com patrimônio, né, do nosso país. Então, a minha pergunta, ela vai em torno disso, né, do incêndio. Aqui na universidade, desde 2016, eu comecei a trabalhar com gerenciamento de risco, né, em acervos e coleções, né, na qual a gente iniciou um processo de mapeamento, né, de um setor específico, ligado ao departamento de história, desses riscos, baseado na ferramenta do Spinelli, né, do Jaime Spinelli, lá do PDSOL também, da Biblioteca Nacional, e eu comecei a pensar sobre isso, essas questões de gerenciamento de risco, porque quando a gente trabalha com conservação, acaba que algumas ações, né, a gente pode prevenir danos dentro do acervo, né, a partir principalmente do gerenciamento de risco, né? Não só os grandes riscos, como incêndio, mas alguns riscos, danos como roubo, a questão da ação humana, né? Água, vazamento dentro das coleções. E era um problema que a gente enfrentava aqui, né? Esse concurso que eu fiz era o primeiro na área de conservação, então, assim, a universidade, ela precisava, né? Então, quando a gente iniciou o trabalho aqui na universidade, tinha muitas essas questões que as pessoas não trabalhavam com conservação preventiva, então acabava que achava que tudo era para restaurar, e tinha problemas como a questão de, às vezes, desse gerenciamento, né, desses pequenos acervos, não dos grandes acervos, mas dos pequenos acervos. Então, o que é que acontece? A partir do incêndio do Museu Nacional, as instituições brasileiras, principalmente, começaram a pensar ainda mais essa questão do gerenciamento de risco, né? Então, teve o incêndio da língua portuguesa, teve o incêndio do Museu Nacional, teve o incêndio na UFMG, né? Então, tudo isso fez com que essas coleções, né, esses museus, principalmente os museus universitários, como a professora falou, né, que ultimamente está sendo bastante atacados, né, na tentativa de retirar esses museus universitários. Então, eu queria perguntar para a professora como a professora vê o projeto de retomada do Museu Nacional, né, a partir do incêndio, né, numa tentativa de tentar contribuir para essas outras instituições de guarda de acervo, né,
na perspectiva de pensar ainda mais as ferramentas de gerenciamento de risco e de resgates de acervos, né? Então, eu trabalho na universidade, mas eu também tenho uma realidade que eu trabalho numa instituição aqui no interior do Ceará, né? Eu desenvolvo um trabalho num museu recentemente inaugurado, que é um museu numa comunidade rural, né, que a gente não tem reserva técnica, né, então a gente tem problemas como esse, né, uma casa de taipa de mão, que a estrutura é em madeira, então no caso de um incêndio, infelizmente a gente perderia muito, né, além da casa, né, então assim, eu queria saber da professora como é que a professora avaliaria, né, esse sentido do contexto do Museu Nacional e como o Museu Nacional poderia contribuir para essas outras instituições, né, a partir da realidade dele, a partir do que vem sendo trabalhado no processo de resgate e gerenciamento de risco também. Bom, eu no momento não estou mais acompanhando assim o trabalho do museu, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que nós, lá no museu, nós já tínhamos presente essa dificuldade, né, da manutenção da questão, por isso mesmo que o nosso projeto do BNDES, a primeira coisa era exatamente a preocupação do incêndio. Inclusive, o professor Alex Kellner, que tinha, assim que ele tomou posse, em 2018, a grande preocupação dele era com a questão do incêndio, né? Mas nós já vínhamos, né, desenvolvendo outros trabalhos, principalmente junto à Fundação Viter, que nos ajudou muito na questão da manutenção, recuperação de acervos, de conservação. Ela fez um trabalho muito importante de verificação da umidade no prédio, para ver quais eram os lugares mais adequados, que, por exemplo, o segundo andar, onde era a exposição, era o lugar, vamos dizer, menos atingido por umidade, né? Então, ela fez um trabalho muito grande, inclusive, de reacomodação dos acervos, né? Da compra de armários metálicos, acondicionamento. Isso foi um trabalho desenvolvido pela Fundação Vita, que o museu participou num todo, todos os departamentos, né, participaram desse trabalho. Quer dizer, havia uma grande preocupação. Nós tínhamos, por exemplo, eu me lembro que durante muitos anos no Museu Nacional você podia fumar dentro do Museu Nacional, né? Já há bastante tempo que era totalmente proibido, ninguém podia fumar dentro do Museu Nacional, havia de se desligar todas as tomadas, quer dizer, e havia uma preocupação constante. E outra coisa que nós também lutávamos muito, e que nós fomos muito assediados, era pelos cupins. O cupim aqui, isso é uma coisa de país tropical, principalmente, né? A questão eu aqui na minha casa, por exemplo, tive uma infestação terrível de cupins, mas nós também tínhamos sempre um cuidado muito grande de fazer essa fiscalização. Quer dizer, eu acho que havia, dentro dos departamentos, nos setores, uma preocupação muito grande com a conservação, a maneira de expor também as peças. Isso foi uma coisa que foi um aprendizado, como colocar a peça de forma menos que ela estivesse submetida a um risco maior, não só de quebrar ou de incêndio, mas até mesmo a questão da luz. Quer dizer, então, isso foi uma preocupação que já vinha, nos últimos anos, cada vez mais presente, não só na museologia, mas no departamento geral, né? Por exemplo, o setor de memória, por exemplo, quer dizer, com todos esses armários de aço que estavam sendo comprados, e graças também a esse trabalho da Fundação Vita, mas toda uma preocupação de que a peça exposta ou guardada ela sofresse o mínimo possível, né, de desgaste, né? Infelizmente, a gente não tinha o aparato suficiente no museu, porque isso, como se viu, que foi um incêndio, também decorrente de um problema que nós ainda tínhamos dentro do museu, coleções que estavam, por exemplo, coleções da entomologia, por exemplo, ou outras coleções de invertebrados,
cujo acervo é mantido em álcool. Então, é uma coisa assim bastante complicada. Quer dizer, a ideia presente, sempre permanente, da retirada desses acervos, justamente seriam menos agressivos, como foram, por exemplo, o lugar onde tinha álcool, chegou a sair uma chama azul, uma coisa assim, segundo os testemunhos, né? É claro, né? Então, a gente está cada vez mais preocupada com essa questão da conservação, né? Conservação dos livros da biblioteca. Isso foi feito também um trabalho pela Vita, né? De sempre monitorar para ver se tem algum tipo de inseto, alguma, enfim, agressão, como nós fizemos o trabalho com as múmias, colocando as múmias num ambiente propício a que elas não deteriorassem, né? Então, isso foi sendo feito paulatinamente, mas na medida de que o museu, né, o tamanho do museu, o tamanho do acervo do museu, né, a diversidade do acervo e essas dificuldades também burocráticas da questão de resolver espaço, como fazer o prédio, não pode construir dentro da quinta, tem que conseguir um terreno para poder construir mais alguma coisa. Então, isso tudo estava sendo visto, mas são, vamos dizer, providências que demoram, né, a serem efetuadas. E eu acredito agora que, com esse grande trabalho que está sendo feito, junto com a Unesco, os meninos da museologia, enfim, as pessoas que estão eu digo a Mayune, porque a Mayune está ligada exatamente a essa coisa da Unesco, das exposições, né? Eu acho que isso tudo está sendo objeto de uma atenção muito maior, evidentemente, né? Primeiro de tudo, a questão do incêndio, né? Que isso aí é fundamental, né? Então, agora, por exemplo, a obra que está sendo feita na biblioteca, a biblioteca foi totalmente desativada. Nós estamos com todos os setores em containers separados, porque a biblioteca está sendo justamente o objeto da reforma geral, que começa exatamente pela questão da fiação elétrica, né, dessa conservação, dessa prevenção inicial de incêndio, né? Mesmo no museu, com todas as dificuldades, nós já havíamos feito algumas reformas. As salas de exposição, elas tinham um quadro de luz que era desligado, entendeu? Quer dizer, foi feito, da medida do que foi possível nesses anos, um trabalho importante, né? Também junto às pessoas, com cuidado com as coleções, com cuidado de não deixar coisas ligadas. Havia essa preocupação muito grande e crescente, né? Que não foi suficiente, infelizmente, para conter, né? A gente tem que pensar também que o Corpo de Bombeiros também não estava, na verdade, preparado para... eu acho que se houvesse, enfim, não que eles não quisessem fazer, mas eu acho que eles não tinham, talvez, material suficiente para poder dar conta, né, do que aconteceu com o museu na rapidez, né? Então, eu acho que essa preocupação ela vai existir cada vez mais. Você pode depois, talvez, se dirigir a Paula, a Mayune, eu posso passar depois para você os e-mails, para saber quais são as providências, vamos dizer, maiores, né, que estão sendo tomadas, e, principalmente, esse material que foi resgatado, como é que ele está sendo tratado, onde é que ele está sendo guardado, isso está sendo feito com muito cuidado. Então, em containers separadamente, com pessoas das áreas de seus departamentos e com pessoas também ligadas à questão de conservação, de restauração. Então, eu posso depois passar para você algum contato que você possa ter, vamos dizer, uma atualização do que está sendo feito, que aí eu não posso realmente responder a você de uma forma mais precisa. Mas o que eu quero dizer é que nós vimos já num trabalho cada vez com maior preocupação na conservação em todos os níveis, né? Todos os níveis. Sim, obrigado, professora. Eu acho interessante porque a gente que trabalha com acervo, principalmente
nesses ambientes, né, a gente fica meio até neurótico, né? Às vezes, se tá na cabeça, Eu não, acho eu que deixei a naquele luz dia, acesa. Roberto, além da Não posso. questão do bombeiro, tinha uma outra questão. Todos nós que fomos funcionários do museu, a gente tinha um mapa do museu na cabeça. E tinha gente que queria auxiliar os bombeiros, porque os bombeiros entraram às cegas. Entendo. Aonde estavam as coisas para tentar salvar as coisas. É verdade. Mas até pela questão da proteção das pessoas, né? Teve um momento que para não se tornar perigoso, né? Para essas pessoas não entrarem. Mas a gente conhecia como a palma da mão. Cada curvinha entra pelo corredor, pela direita. O museu tinha muitas corredores, essas coisas, e os funcionários conheciam, né? Os bombeiros estavam às cegas, além de poucos recursos, né? Então, por isso que eu acho importante isso que a professora falou, a questão do treinamento também dos bombeiros, né? Então, é importante eles terem também esse treinamento e também um pouco desse conhecimento também, né? Da questão dos materiais, que a gente sabe que a água ela pode afetar alguns materiais e tal, e como isso... Mas né? faltou água. Pois é. Não, Faltou água, tiveram que tirar a água do lago. Os hidrantes estavam secos, não tinha água. Pois é. Isso foi o problema, porque aquela parte de trás do museu, por exemplo, não tinha ainda pegado fogo, né? Quando eles levaram a mangueira, que saiu aquele primeiro jato, todo mundo pensou, e aí, esse é até o relato do Wagner, morreu, não tinha água. Poderia não ter chegado até a parte de trás, né? É interessante que o pátio do museu ele ficou preservado, as árvores, foi uma coisa interessante, né? Ficou todo preservado. Felizmente não foi lá, mas não teve água. Então, aí ficou difícil, né? Quer dizer, eu acho que uma série de coisas faz parte também do nosso cotidiano, da nossa vida, das dificuldades do Estado, uma série de coisas, né? Treinamento até de bombeiros, e justamente o Alex estava providenciando essas coisas. Ele estava muito, muito preocupado com isso, né? Parece até que ele tinha uma intuição, mas ele, desde o momento que ele entrou, ele estava muito preocupado, como os outros diretores tiveram o tempo todo muito preocupados, tentando de todas as maneiras. Quer dizer, então, esses projetos todos que estavam sendo feitos, como o caso do BNDES, se isso tivesse, a verba tivesse saído, provavelmente, talvez a gente não tivesse chegado a esse ponto, não é? Porque já que a primeira coisa era justamente essa coisa de prevenção dos incêndios, de incêndio, né? E também a retirada desses acervos que eram acervos perigosos, né, para o museu e que, infelizmente, não podiam deixar de ser porque você estragava a coleção, você não tem a conservação no meio adequado, né? Então, essas coisas todas dificultavam e dificultaram, né? Então, a gente não havia, da parte, eu acho que da direção, nem dos professores, uma ignorância dos perigos, né? Havia, ao contrário, uma grande preocupação, né? Então, esse trabalho, por exemplo, que a Vita fez, por exemplo, que foi um trabalho, assim, precioso de elucidar as pessoas da conservação dos acervos, dos diversos acervos, né? De como conservar, como preservar, como impedir o desgaste maior, esse monitoramento da questão dos insetos também, né? Então, a gente estava atento a isso, né? Como chegamos a fazer trabalho de restauração, por exemplo, nos quase 1000 tecidos pré-colombianos. Foi feito os afrescos de Pompeia, que foram restaurados também, outras peças também que estavam em processo de restauração. Então, a gente estava, o tempo todo, havia um movimento dentro do museu de preocupação, mas, infelizmente, por razões também até de questão do país, estruturais, como foi o caso, por exemplo, da minha exposição de arqueologia brasileira, que eu tinha que receber 205, eu recebi 100 mil. Então, botei as vitrines lá, mas não tinha dinheiro para botar os vidros nem fazer o resto da exposição.
Se as peças estivessem ali naquelas vitrines, provavelmente elas teriam se conservado. Elas estavam lá no fundo do museu, preparadas, limpas, higienizadas, todas elas identificadas para a exposição, né? Eu mostrei isso no relatório que eu fiz para o CNPq, como as vitrines estavam, como foram instaladas e como elas ficaram um tempo enorme lá embaixo, esperando o CNPq inspecionar, que não foi inspecionar. Mas a cerâmica, aliás, foi uma das poucas mais áreas que alguma coisa se salvou dentro do acervo de arqueologia, cerâmica também na área de etnologia, algumas peças foram resgatadas, arqueologia pré-colombiana, arqueologia greco-romana também, do Egito, muitas peças foram resgatadas de cerâmica, justamente, né? Mas então é isso, a preocupação existia, né? E eu acredito que se você entrar em contato, elas podem falar para você de como isso está sendo, isso deve fazer parte do próprio projeto, né, de instalação das novos acervos, de novas exposições, né? Professora Suzane, agora vou passar para você fazer pergunta. Olá, Suzane. Oi. Super bonita essa trajetória e tanto trabalho, né? A gente quer chegar a um décimo disso aí. É bom, mas é tão bom, né? Mas é muito bonito. E aí, eu fiquei muito curiosa, porque em relação à sua trajetória como historiadora cultural, né? E que também está dentro do museu, e assim, todas essas questões de como, né, você lida com a questão da iconografia e alguns autores e tudo mais. E aí eu nunca tive acesso à sua tese, né? Mas talvez não seja uma coisa muito difícil, e chamar atenção para os estudantes que estão aqui presentes, que estão lidando com essa questão, né, da imagem. Jaqueline, talvez tenha mais alguém, não sei. E um pouco, né, dessa articulação também na pesquisa, a questão das fontes, dos textos, claro que no caso das suas pesquisas, no momento em que você se debruçou, né, em relação ao seu trabalho sobre, né, as edições do Debris e tudo mais. Sim. Eu gostaria que falasse um pouco, relembrasse um pouco isso para a gente, né? Porque eu acho que é riquíssimo. Falar um pouco da sua experiência de pesquisa na sua tese. Isso, a pesquisa da FUNAI foi muito importante, né? O trabalho de pesquisa que eu fiz, porque eu trabalhava muito com os arquivos, com as fontes primárias, né? Manuscritos, cartas régias, alvarás, registro de terras, quer dizer, jornais. Então, isso foi muito importante, né? Porque você vai fazendo os levantamentos nos arquivos diversos, o Arquivo Nacional, por exemplo, né? A Biblioteca Nacional, o Instituto Histórico, aqui no Rio, Museu do Índio, o Itamaraty, o Serviço de Cartografia do Exército, quer dizer, você visita esses lugares todos para procurar determinadas coisas. Quer dizer, você tem um objeto, no caso, né, quando eu fiz o trabalho da FUNAI, então eu tinha essas áreas indígenas, né, que eu precisava fazer o levantamento. Então, não só aqui no Rio, né, fui a Petrópolis, por exemplo, no caso, até para ver documentação sobre Dom Pedro II, viagens que ele fez ao Nordeste, ou dos índios Quiriri, Sacará, Guajajara. Então, isso para mim me deu assim uma experiência na questão da pesquisa, né? E a minha ideia era, na verdade, fazer minha tese sobre os potiguara, né? Porque já que eu tinha feito um levantamento tão grande. Com a minha saída, né, com a minha demissão da FUNAI, eu passei para o mestrado na UF, e aí eu resolvi fazer a minha dissertação de mestrado com Anchieta, com a questão da imagem do índio. Aí a imagem no teatro, não era uma imagem iconográfica. E depois, no trabalho do Teodoro Debris, a imagem do índio, mas aí já a imagem, a iconografia, né? Mas é interessante porque
Enfim, a gente, num trabalho de museologia, no caso, você as áreas são todas limítrofes, elas também se penetram, né, umas com as outras. E os últimos anos eu fiz alguns trabalhos com arqueologia do museu, que foram trabalhos muito interessantes também. Aquele que eu já citei, um que foi a exposição Entre Dois Mundos, que também fiz um levantamento histórico, mas esse não foi o mais importante na questão da conjugação do levantamento histórico. Os trabalhos promovidos pelo Departamento de Arqueologia, a partir de projetos feitos pela Maria Dulce Gaspar com a sua equipe, com a Silquer e outros que trabalharam juntos, Gina, enfim, um grupo muito grande, foi muito interessante, porque eu fiz esse trabalho na região da Vila de Santo Antônio de Sá, que hoje é a região de Itaboraí, até Cachoeira de Macacu. Nós fizemos um levantamento histórico bastante, eu não digo aprofundado, porque tudo a gente faz com muita rapidez, mas pelo menos para cobrir, e como dizia Madu, iluminar o material arqueológico, né? E que isso ficou assim claro no trabalho da museologia, como foi feito isso, como relatos de viajantes, né? Você acha um resto de uma garrafa, de um prato, de um instrumento, e que você encontra nos relatos de viajantes, nos documentos, uma menção àquilo. Então, isso é um trabalho muito interessante. Então, nós fizemos esse trabalho da Vila de Santo Antônio de Sá, que foi pago pela Comperj, né, pela Petrobras, e que resultou também num trabalho de educação patrimonial. Foi feito um projeto muito interessante de educação patrimonial, em que nós participamos em todos esses municípios, como Guapimirim, Cachoeira de Macacu, todos os municípios, Itaboraí, em que nós demos cursos para os professores e alunos das escolas municipais. E nós fizemos concurso entre os alunos para mostrar o que cada um daqueles municípios tinha de interessante para se preservar, como o caso de uma árvore que era mais do que centenária, por exemplo. Então, os alunos fizeram projetos de arqueologia. Foi assim, um trabalho muito, muito gratificante, porque nós fomos para esses diversos municípios, demos cursos, e depois nós fizemos esse concurso, e depois a gente levou o resultado do concurso dos alunos. Quer dizer, como houve, assim, da parte dos professores, né, primeiro grau, né, hoje em dia é básico, já não sei mais qual é o nome, elementar, já mudou para não sei mais, mas, enfim, primeira a quarta série, eu acho, né, principalmente. Como os professores foram receptivos e como os alunos ficaram entusiasmados com esses projetos que eles fizeram. A importância de difundir a preservação do seu ambiente, a preservação da sua memória, dos seus objetos históricos, dos seus prédios. E no caso, por exemplo, dessa árvore lá perto de Cachoeira de Macacu, uma árvore imensa, falando sobre a questão do meio ambiente. Quer dizer, isso foi uma conjugação muito interessante. Depois nós fizemos um trabalho também em relação ao Porto Estrela, que também foi um trabalho de arqueologia e história, que eu também participei, de Itabapoana também, levantamento histórico e arqueológico, e depois, mais recentemente, aqui também com o pessoal do museu, a Maria Dulce tinha feito vários projetos por conta do VLT, ali no centro da cidade, o IFAM, porque isso tudo foi, vamos dizer assim, obrigação trazida pelo IFAM, de que essas áreas, tanto Vila de Santo Antônio, como Porto Estrela, Itabapoana, foram áreas que elas foram liberadas, mas a partir desse contato com o IFAM, quer dizer, todo o trabalho era feito junto com a orientação do IFAM, né? Algo que era preservado, o que podia ser mexido. E aqui no centro da cidade foi a mesma coisa. Também várias pesquisas do Departamento de Arqueologia, do Departamento de Antropologia, do setor de arqueologia,
organizadas e coordenadas pela professora Madu. Então, nós fizemos a área de percurso do VLT, Praça 15, 7 de Setembro, Praça Tiradentes, até chegar a Presidente Vargas, aquela região toda ali de levantamento arqueológico e histórico. E a ideia, inclusive, se não tivesse vindo a pandemia, era nós fazermos uma exposição também com esse material retirado e com essa junção da pesquisa histórica, arqueológica e o trabalho da museologia junto, né? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que o Museu Nacional propicia, né, essa condição, né, para o museólogo, eu acho que é uma coisa muito enriquecedora, né? Porque a gente pode estar fazendo esse entrelaçamento dessas áreas todas, a questão e a questão artística, cultural também, né? Que ela está presente, né? Então, esses trabalhos, esse material também do centro da cidade, o material de Porto Estrela esse material, felizmente, também foi preservado no museu, né? Esse material está em outros lugares, está preservado, não foi atingido. A não ser o material que saiu, a Praça 15, principalmente, é um lugar em que a gente ia se debruçar mais, porque ali era onde chegavam os escravos, antes deles irem para o Valonguinho, né? Era onde chegavam os escravos. Então, ali tinha um convento do Carmo, né? E tem enterramentos e foram encontrados muitos sepultamentos, né? Ali. Então, uma área muito rica também para isso. Então, todo esse percurso do VLT teve esse levantamento arqueológico de coisas desde o século XVI, né? Material africano, por exemplo, também, que foi encontrado junto, exatamente pela presença deles, é um material muito rico, né? Que talvez a gente consiga um dia, quem sabe, o pessoal do museu consiga expor, né? Fazer esse trabalho, se acabar a pandemia. Até lá no Museu do Amanhã, que é um lugar propício para, quem sabe, o Eduardo Paes se anima, né? Afinal de contas, foi ele que incentivou o VLT, né, naquela área toda, né? Então, a gente tem esse material todo, assim, é muito interessante tudo isso, né? Como nos leva a pesquisa arqueológica, nos leva também à pesquisa histórica, né? E a pesquisa histórica ilumina aqueles achados arqueológicos e ilumina também, ajuda a museologia, né? E que a gente aprende também na questão da conservação, porque como esse material se preservou, de que maneira, em que solo eles estão. Tudo isso são informações que a gente vai aprendendo, ganhando, acumulando, né, nesse tempo todo de trabalho, né? E que nos entusiasma também a continuar trabalhando, apesar da minha aposentadoria. Mas o que eu puder ajudar vocês... Não, obrigadíssima, obrigadíssima. Mas um disposição, grande tá? estímulo, né, a essa questão da escola, que eu vejo com bastante preocupação no nosso contexto lá de Cachoeira. Eu já participei, assim, já assisti ações do IFAM e com a participação das escolas, mas acho que a gente tem uma grande dificuldade de fazer esse diálogo com a escola do ensino fundamental, né? No nosso caso, nós nos debatemos com um fato totalmente complexo, que grande parte da cultura local está muito associada, muito ligada às questões das matrizes africanas. E até, talvez, não seja só isso, mas as políticas terminam indo muito para esse caminho, né? E aí, o que acontece? Há muito problema de tensão, de dificuldade com as famílias evangélicas. Então, algumas ações que eu cheguei a tentar fazer, de palestra no Carmo, em outros cantos, e algumas coisas, assim, muito tensas. Mas eu acho que, assim, é muito interessante, né, essa coisa do acervo,
né, da exposição do acervo, porque aí isso aí termina sendo, né, o objeto e esse sujeito que vai entra desapercebido e daí a pouco já está, né, havendo uma conexão. Aí, assim, quero lhe agradecer a sua fala. Obrigada. Obrigada por você falar essa coisa dos africanos, porque a gente encontrou muito material africano aqui, principalmente cachimbos, né? Com aqueles desenhos, e que você vai ver nos desenhos de pintores da época, é o mesmo desenho, né, que está ali naqueles cachimbos africanos. Foi bastante numeroso, né? Então, eu acho que, e lá no museu, por exemplo, a gente tem um pessoal, que muita gente com pesquisa interessante, aliás, como você mostrou, não sei se foi através de vocês aquela palestra com a Duru também, né, que trabalha com isso, né? Eu acho que é muito difícil você estar falando da questão evangélica, porque aí há uma confusão entre a questão da religião com a questão da religião africana e perceber que aquele material, aquela memória, está ali presente através dos objetos. Eu acho que isso ajuda muito as próprias pessoas, que podem ser evangélicas, mas elas são evangélicas, mas acontece que os ascendentes delas vieram de outro lugar e que tinham outras práticas. Quer dizer, o difícil é talvez fazer um discurso, uma conexão em que as pessoas possam perceber que isso é uma coisa interessante, que não é uma heresia, né, entre aspas, pensar naqueles povos com culturas diferentes, né? Então, isso eu acho que é um trabalho que tem que ser feito exatamente desde, como você falou, da escola fundamental, que para aprender a ver essa diversidade, né? Que é a questão da diversidade, do outro, como o outro pensava diferente, como o outro vivia diferente, né? Aquele escravo que chegava ali na Praça 15, depois de uma viagem de não sei quantos dias, os que restavam vivos, com as suas práticas nus, né? Que tinham que se resguardar com a sua cultura, né? Eu acho que esses relatos são muito importantes para que as pessoas entendam, né, essa memória desse sofrimento que essas pessoas passaram e a transição para outras culturas, né? A questão de passar a ser católico, né, ou evangélico, enfim, é difícil, mas aí teria que ter um trabalho que eu acho, né, que esse, por exemplo, trabalho que nós começamos a fazer lá nessa região da Vila de Santo Antônio, até Cachoeiro de Macacu, nesses municípios, Itaboraí e outros, era um trabalho muito importante, mas que precisava ter continuidade. Aquilo foi um momento que a gente conseguiu aquela verba dentro de um projeto. Infelizmente, né, as coisas não tiveram continuidade, mas como você diz aí em Cachoeira, né, essa dificuldade que você tem desse diálogo, mas talvez, né, se conseguisse fazer uma exposição com objetos, com os relatos, né, do século XVI, XVII, XVIII, falando dessas dificuldades das pessoas que chegavam, né, como as pessoas sofriam, como as pessoas eram vistas, como eram tratadas. Talvez isso, muito lentamente, principalmente junto a crianças e adolescentes, eu acho que isso vai ter uma resposta, né? Eu acho que com certeza terá uma resposta. E o que eu puder ajudar, eu também estou aqui, o que puder fazer, embora não seja a minha área de pesquisa, né? Mas... Roberto, tem uma curiosidade, aí a gente vai encerrando, tá? Em função do horário. Eu acho que já passou bastante. Tá certo. Pronto, eu novamente, professora. Uma curiosidade, a professora falou sobre as fontes primárias, que trabalhou com o material sobre a viagem do Dom Pedro II ao Nordeste do Brasil. Eu queria saber se a professora trabalhou também com a coleção das borboletas, né, da expedição das borboletas, e se essa coleção ela foi salva, né, que tem o diário do Freire Alemão. Eu não trabalhei com esse material. E material de entomologia, principalmente lepidópteros, etc., etc., não foi salvo, porque esse material estava dentro do museu. Infelizmente,
Mas o professor Alcimar e os outros que trabalham na área de entomologia, que depois, se quiser, eu posso também passar o nome para vocês, mas Sabrina também sabe, eles estão, na medida do que é possível, eles estão refazendo o acervo, e tiveram muitas doações. Então, aí você poderia saber melhor sobre isso, porque realmente a entomologia estava praticamente quase, eu acho que quase toda ela dentro do museu. E era, inclusive, um acervo que estava justamente para ser... Estava havendo um movimento de tentar localizar alguns espaços no horto para que eles pudessem começassem a retirar, né, as suas coleções do museu. Né? Mas, e justamente essa coleção, como a nossa exposição de entomologia, né, que era uma exposição, eu acho que ficou muito interessante, por conta dessa junção desse trabalho de pesquisa dos curadores acadêmicos, né? Tinha um material muito interessante, né? Muito bonito, muito rico, né? Nós tínhamos até peças de artesanato feitas com bandejas, feitas com asas de borboleta. Isso hoje seria uma coisa impensável, né? Mas, enfim, broches e outras coisas mais feitas com material de coleópteros. Mas eu acho que eles podem te falar sobre isso e até falar sobre o que eles já conseguiram, vamos dizer assim, ter de doação e de resgate, né? Quer dizer, o museu pode propiciar essas expedições e esse material, logicamente, que tem muita coisa ali que, infelizmente, já até nem existe mais, talvez, na natureza, né? Mas eles podem te dar uma informação melhor sobre isso. Certo, porque aí é uma coleção que é muito importante, né, que é a comissão científica, né, que o Dom Pedro II faz essa comissão e ela faz essa todo comissão científica também é objeto de interesse, assim, de pesquisa, nós, infelizmente, não chegamos a fazer um trabalho, né, de exposição especificamente sobre a comissão, né? Dentro de nossas exposições, até havia assim, algum interesse, interesses pessoais, né, pontuais, né, sobre isso, que seria um trabalho, uma pesquisa muito importante, né? Mas eu acho que tem material também fora do museu, alguma coisa vamos dizer, material bibliográfico, né? Sim. Eu não sei se tem material em outros museus, talvez, em outros acervos. Agora, o que tem de material, por exemplo, material de mineralogia, isso aí nós temos um museu, ainda pode ser rico, mesmo de invertebrados, mesmo de vertebrados principalmente, tem muita coisa ainda que o material que não estava na exposição, estava no departamento, né? E invertebrados também, alguns setores de invertebrados que estavam no horto e no anexo do museu foram preservados. Então, pode ter material botânico também, o departamento de botânica está preservado lá no horto. Também tem material importante também. Você pode se dirigir, depois aos diversos departamentos e professores, eles podem te ajudar nisso, se você tiver um interesse especial, que é uma coisa muito interessante você fazer até. Sim, obrigada. É um interesse pessoal mesmo, né? Porque quando se fala sobre o Ceará, tem muito essa ligação com a expedição das borboletas. Pois é, né? você poderia fazer um trabalho sobre isso. Isso é né? Já que você gosta tanto, quem sabe, né? Pois é, obrigado, professora. Bom, Tereza, eu não tenho palavras para agradecer a disponibilidade do seu tempo, a troca de conhecimento com a gente. Ela não contou que vocês ficam sempre perguntando o tamanho de dissertação e tese. A tese dela tinha 2 volumes, 1000 notas de rodapé. Então, fica aí para vocês de meta. Brincadeira. Mas o incentivo de uma pesquisadora
de uma pessoa que tem uma trajetória de pesquisa, de trabalho, e não tenho palavras para agradecer a troca com a gente hoje, e o quão importante é para o estímulo para eles que são, né, que estão iniciando na jornada acadêmica. Pois é, eu que agradeço essa oportunidade. Eu queria dizer que, na verdade, eu não fiz nada sozinha, né? Porque eu contei com, afinal de contas, com o respaldo do museu e no setor de museologia, com todas as pessoas que me ajudaram, né? Eu deveria fazer uma lista de todos até, que me ajudaram durante esses anos todos, que não foi um trabalho, de maneira nenhuma, poderia ser eu sozinha fazendo. E também o apoio da direção do museu e de outros setores do museu, né? A gente teve sempre bastante apoio, de modo geral, mesmo dos departamentos, com algumas, às vezes, dificuldades de diálogo e tal, mas, de um modo geral, eu acho que sempre todos ajudaram muito. E como eu disse, que para mim foi muito gratificante os anos em que eu fui chefe da museologia e que eu tive essas pessoas que trabalharam comigo, todas, né? Todas, o Carlos Alberto, Edina, enfim, muitas pessoas que trabalharam, que me ajudaram de uma maneira ou de outra. Menezes, que infelizmente já nos deixou. Menezes foi uma pessoa que trabalhava na área das oficinas, mas que, por exemplo, as primeiras exposições que nós fizemos, principalmente as primeiras do Egito, arqueologia pré-colombiana, estava lá Menezes cortando aqueles vidros. Um trabalho difícil e ajudando em tudo que podia ajudar, né? Então, eu me lembro que quando nós acabamos a exposição do Egito, eu fiz questão de colocar o nome das pessoas das oficinas, porque nunca aparecia o nome dessas pessoas, e que ali pintaram, rasparam, cortaram vidro, cortaram madeira, né? Então, eu fiquei uma coisa assim, desculpa até falar sobre isso, mas eu fiquei muito emocionada no dia que a exposição do Egito foi inaugurada, que veio eu não me lembro mais o nome dele, veio da oficina, eu acho que ele era pintor, se não me engano, com o filho, com a mulher, para mostrar o nome dele na ficha técnica, entendeu? Eu disse assim, filho, sabe? Então, eu acho que isso também é uma coisa que é muito gratificante para a gente vê o Menezes que trabalhava de uma forma apaixonadamente, a da oficina trabalhava até 10, 11 horas da noite. Então, foi um trabalho que eu construí, sabe, com a ajuda do pessoal da memória, como a Silvia, o Vitor, por exemplo, o pessoal da etnologia indígena, né, que trabalhava o Pedro Ernesto, enfim, muitos outros que nos ajudaram, o Wagner, principalmente, Fernanda, Eliane. Então, muita gente que ajudou a fazer cada um pouco desse trabalho que nós fizemos nas exposições, né? E desculpe se eu esqueci nomes, porque também, na hora, a emoção também, às vezes, faz a gente esquecer as coisas. Mas eu queria agradecer muito essa oportunidade de conversar com vocês e falar sobre o museu, porque, como vocês podem perceber, de fato, é uma paixão ainda viva, né? E o Museu Nacional está vivo, e a gente espera que ele receba vocês ainda lá nos próximos anos. Como eu disse, as musas estão lá em cima do prédio, elas não foram queimadas, elas estão ali esperando que as mãos humanas resgatem e reconstruam o museu, a casa delas, tá bom? E muito obrigada. Obrigada, Tereza. Boa tarde a você. Gente, encerramos assim mais um diálogo com o pesquisador. Muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer, Tereza.